Sobre o espiritar. O que seria a função da Umbanda na nossa vida? É fazer espiritação? É só incorpora e fica nesse negócio aí de vamos espiritar, vamos incorporar, vamos botar guia em terra, passe, é isso, é aquilo, é só isso? De forma nenhuma. Entender a Umbanda como uma religião é um pouco mais do que só isso. Esse é o ato, talvez, mais comum, é giras, é trabalhos espirituais. Então, seria justamente ficar fazendo essa parte, mas ela não se limita só a isso. Quando a gente pensa na Umbanda, ela é uma religião que traz uma outra coisa, um pouco diferente do que a maioria das religiões nos traz, que é, em primeiro lugar, um contato mais forte, mais vivo com o sagrado, que ocorre através dos orixás, que ocorre através dos guias, e uma oportunidade muito forte que a gente tem de começar a despertar o nosso mental conscientemente para as virtudes. Então, se a gente entende que todo guia espiritual que se manifesta é ligado a uma divindade, que esta também divindade está dentro de uma linha dos 7 sentidos da vida, que está ligada a essas 7 virtudes, a essas 7 essências de Deus, a toda essa relação, automaticamente o fato de eu estar trabalhando espiritualmente para com ela, incorporando, ou mesmo auxiliando, como um cambone, por aí vai, está, de certa forma, me reconduzindo através do ensinamento deles, das palavras do guia, do caboclo, do preto velho, do Exu, da pombagira, do cigano, do baiano, do marinheiro, por aí vai. A eu começar a despertar o meu consciente, o meu ser, o meu hábito, o meu entendimento para essa relação virtuosa, onde me traz racionalmente para um equilíbrio. Então a Umbanda ela tem essa enorme função na nossa vida que ela é um redespertar também, não só da nossa religiosidade, de despertar esse sentido da fé, como também é um dos 7 sentidos da vida, mas em si todos os sentidos. Porque é importante a gente entender um pouco mais do que é o simples espiritar quando a gente vê o amor demonstrado por um preto velho quando ele te abraça. Isso é lindo. Quando a gente vê na firmeza do caboclo um conhecimento muito maior do que a gente consegue abranger no nosso primeiro olhar. Então é lindo a gente ver a Umbanda no seu cerne, no trabalho espiritual, mas quando a gente consegue expandir o nosso olhar para ver mais do que a Umbanda nos traz para a nossa vida, a gente realmente está envolto de uma energia viva divina na forma de religião que nos conduz de volta ao Criador através dos sentidos que a gente já tem em nós e que vamos despertando gradativamente. A Umbanda ela entra com essa característica de um acelerador dessa evolução do ser, através dos sentidos. Porque a evolução nossa, ela vai depender muito da nossa condição mental, consciencial, para nos ligarmos a cada vez mais coisas positivas. E isso não está só a Umbanda. A Umbanda não é exclusividade nisso, porque se a gente for analisar muito bem, todos os ensinamentos de Mestre Jesus, ele também está tudo inserido. Assim como também o de Siddhartha Gautama, assim como muitos outros mestres espirituais que passaram pelo nosso planeta, que trouxeram esses ensinamentos justamente para que fazer o quê? Despertar o ser para essa relação consciente com o sagrado, com o divino, consigo mesmo. Cada qual vai ter uma vertente para fazer esse despertar. Né? Buda tinha uma forma, Jesus Cristo tinha uma outra forma, Maomé, Salomão, entre outros, muitos grandes outros mestres que também ensinavam essa base, traziam esse mesmo entendimento e essa mesma fluidez de consciência para que a gente realmente acelere, saia desse estágio estacionário, repetitivo, dessa roda de, digamos assim, de encarnações em que a gente vem e não consegue realmente desenvolver algo mais primoroso para o nosso ser e que realmente nos sutilize e nos deixe mais elevado. E a Umbanda ela vem também com uma religião ainda
ainda não só exatamente como, por exemplo, vieram alguns mestres que formaram outras religiões que também deram essa estrutura, mas ela já vem também de cunho integral, fazendo esse movimento, esse impulso para que o ser evolua. Então, hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas eles encaram a Umbanda como o balcãozão de milagres, infelizmente. É só isso? Não, não é só isso. Às vezes, para o momento presente, dependendo da pessoa que chega na assistência, ela está com uma necessidade que é muito urgente. Seja de emprego, seja uma relação afetiva, seja qualquer outra coisa que esteja incomodando de tal forma em que o seu raciocínio não vai conseguir absorver nada mais elevado e sutil, a não ser com que ela supra aquela necessidade momentânea. Por exemplo, emprego, companheiro, saúde, entre outras coisas. Então a Umbanda ela também vai, obviamente, trabalhar nesse aspecto de conseguir trazer essa sensação de bem-estar, acelerando também e auxiliando energeticamente e magneticamente essa recuperação do ser, ou até mesmo essa realocação, por exemplo, nessa questão de trabalhar e por aí vai. Porém, o intuito talvez seria para que depois isso acontecido, você comece agora a integrar melhor essa ligação com a religião, justamente para tomar um rumo de evolução, de crescimento. Então seria um momento constante. Hoje a minha necessidade ela é realmente material. A partir do ponto em que essa necessidade material foi suprida, aí sim eu deveria começar a rumar para um sentido mais espiritual, elevado, energético, sutil. E por aí vai. A Umbanda tem essa função na nossa vida, porém, todavia, contudo, a maioria das pessoas ainda está ligada extremamente à questão do trabalho espiritual incorporado. Quer dizer que isso vai acabar? Não, isso nunca vai acabar, de certa forma. Ou pelo menos durante esses próximos anos, a incorporação nunca vai deixar de existir. Mas conforme os seres vão evoluindo e vão se ligando cada vez mais aos sentidos, a gente entende que os guias estão presentes na nossa vida o tempo todo. Não só no momento da incorporação, nem somente dentro do terreiro. Sendo eles e também as divindades que nos regem, nossos orixás, presentes na nossa vida, irradiando suas energias para conosco o tempo todo, a gente começa a ter uma outra visão de que a Umbanda nos proporciona dessa questão de evoluir continuamente. Então não quer dizer que o trabalho terminará, mas ele poderia vir a mudar, a ser um trabalho mais elevado, conforme também a consciência das pessoas a elevarem. Forem cada vez expandindo mais para o entendimento maior de pessoas e do nosso próprio planeta, de uma forma comum. Aí sim a gente começaria a desenvolver um trabalho de realmente de progressão, de evolução, aprimoramento cada vez mais firme. Sairíamos dessa roda de necessidades contínuas, onde cada vez mais a gente quer mais alguma coisa e fica nesse digamos assim, inconformismo contínuo durante toda a existência, porque sempre há algo para ter que suprir, que eu preciso adquirir, seja comprando, seja fazendo, alguma coisa do tipo. E aí sim a gente começaria a buscar conhecimentos mais universais, onde todas as religiões em si, em sua base, sua essência, onde todos os seres também começariam a se entender e a compaixão se instalaria melhor no plano material, onde todas essas relações religiosas iam começar digamos assim, se conversar e a gente teria algo que seria realmente universal para todas, falando de virtudes, do bem comum, da compaixão, da prática prestativa de caridade, da fé ativa e por aí vai. Isso deveria ser o pensamento da maioria dos umbandistas, mas tenho fé de que um dia a gente consegue chegar, pelo menos num todo maior, onde a gente tenha bons irmãos, médiums, sacerdotes, cambones e todo mundo, dentro e fora da religião também, entre praticantes e não praticantes, que consigam entender isso
e a gente rumar para uma evolução contínua planetária e também da religião.